Se você está se preparando para algum exame de certificação do italiano, respira fundo. Eu sei exatamente o frio na barriga que dá, eu passei por isso. E hoje eu vou te contar como eu me preparei e o que eu faria diferente. E no final do vídeo eu vou te contar o erro que quase me fez reprovar e como você pode evitar. Primeira coisa que você tem que fazer: escolher qual é a prova que você vai fazer. O exame de proficiência de italiano tem 3 provas: a do TILES, a do CELI e a do PLITA. Aqui onde eu moro aplica a prova do TILES e do CELI. Então, eu vi o formato de cada prova e eu optei por fazer o TILES porque, para mim, naquela época, era mais fácil para fazer o TILES. A prova do TILES, ela tem 5 partes: escuta, leitura, gramática, escrita e fala. A dica prática que eu deixo aqui: baixa as provas anteriores pelo site da Università per Stranieri de Siena e treine com o cronômetro ligado, isso muda o jogo. A minha rotina, na época, eu só podia estudar. Eu tinha acabado de chegar na Itália, né? Não podia trabalhar, estava em fase de processo de pedido de permesso de soggiorno e eu não podia trabalhar aqui, então eu optei por estudar, fazer logo essa prova, deixar logo tudo ok, só esperando o tempo agora de dar entrada na minha cidadania por matrimônio. E tirei logo de frente esse peso nas minhas costas. Na época, eu fiquei em dúvida se eu fazia o B1 Cittadinanza ou o B1 Standard. Qual é a diferença dos dois? O B1 Cittadinanza, ele só serve para Cittadinanza. Então, por isso, eu optei por fazer o B1 normal. Qual a diferença entre os dois? É porque o B1 normal, ele tem mais questões que englobam exatamente essa parte de gramática, artigos e tempos verbais, né? A prova que eu peguei, ela tinha 5 tempos verbais do italiano, então eu me baseei por isso para estudar também. Quando eu peguei a prova para fazer, né, ela completa, das 20 desinências verbais que tinham no exercício, eu errei 17, só acertei 3. E eu fiquei assim, preocupada. Então, a minha estratégia foi treinar bastante desinência verbal, bastante conjugação de verbos. Eu peguei o exercício, coloquei no ChatGPT, pedi para ele me ajudar, me ensinar como é que eu fazia para identificar quais eram os tipos verbais que tinham naquele exercício. E eu estudei verbo e artigo, que eu sabia que ia cair de gramática. Então, a parte de gramática, eu me especializei nisso, em resolver exercícios. E no final, dos 20 verbos que tinha, eu acabei acertando 16. Então, foi um aproveitamento muito bom. Foi uma técnica muito boa. A parte de escrita, na prova do B1 Standard, que foi a que eu fiz, tem 2 redações, uma formal e a outra informal, né? Então, você tem que pegar alguns pronomes de tratamento, formal e informal, dependendo de quem seja a pessoa, e treinar aquele passo a passo. Ele vai te pedir para fazer uma carta ou um e-mail informal e ele vai te pedir para fazer algum anúncio, alguma coisa mais formal. Então, a dica é essa: você pegar os pronomes de tratamento de formal e informal, não misturar. Da fala era o que mais me assustava. Eu sempre tive muita dificuldade em falar. Eu sempre fui muito travada no estudar gramática, fazer exercícios nunca foi um problema para mim, né? Mas essa parte de falar é complicado. Era uma trava que eu tinha. E, de novo, eu peguei a parte da prova, escaneei todinha como era que era cobrado. E gravava áudios, gravava
Todo dia eu gravava uma coisa diferente. Essa prova do B1, ela tem fotos onde você vai ter que descrever, né, um cenário, você escolhe o que você vai descrever. E também tem uma parte que você vai pegar um assunto lá que eles passam e você vai falar da sua opinião, do que você acha daquele assunto. Então, são 2 momentos. Não fique muito tenso na hora, porque a pessoa que tá ali, ela tá só gravando. E como ela é nativa de italiano, ela vai conversar contigo para ver se tu desenrola. A dica que eu dou para vocês, na hora que eu fui descrever, a gente tinha 1 minuto e meio para falar. Parece pouco, mas 1 minuto e meio é muita coisa, é muita informação. Ainda mais para você falar em outra língua que você não tem fluência, que você não tem muito contato com as pessoas nativas e você tem essa trava natural de falar, né, de se expressar com pessoas que você não conhece. Então, eu perguntei para ela, eu posso fazer uma narração depois que eu descrever o que essa foto simboliza para mim? E aí, isso foi crucial. Eu me lembro que era uma foto de uma feira e perto aqui da minha casa tem um mercado que eu e o meu marido a gente ia todo sábado. Então, eu falei isso depois que eu descrevi, né, o que eu tava vendo e sobrou tempo. Eu falei dessa nossa rotina de todo sábado ir no mercado e na volta a gente passava num bar perto do mercado e da nossa casa para tomar uma chocolate calda, um spritz Campari. Então, assim, acabou que passou 1 minuto e meio e a mulher ficou pedindo para eu parar de falar. Então, foi muito bom. O meu desempenho também foi muito bom. Foi de 20 pontos, eu fiz 16. O erro que quase me fez reprovar, gente, eu treinei os tempos, né, para cada prova. Primeiro eu fiz prova por prova. Lá no caderno, na capa do caderno tem o tempo de prova. E eu cronometrei direitinho o tempo para cada prova, para fazer cada prova. Mas eu não cronometrei o tempo de preencher a folha de resposta. E outra coisa, a folha de resposta do B1 Standard eu não achei em canto nenhum. Então, tinha 2 exercícios onde você tem que escrever com letra de forma, né, nos quadradinhos. E aí, o que foi que eu fiz? Eu troquei um pelo outro na hora que eu fui colocar lá. E aí, eu só me dei conta quando eu tava na terceira já, que não tava dando espaço. E eu, meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí eu fui me tocar que eu tava colocando o exercício de verbos no artigo. Isso já era no final da prova, porque essa é a última fase da prova com a folha de resposta. E aí eu chamei a fiscal, só que ela disse assim, olha, eu não tenho como te dar outra folha de resposta porque você não vai ter tempo para preencher. Realmente, eu não ia ter tempo para preencher tudo, para pintar lá as bolinhas. Então, o que foi que eu fiz? Preenchi o restante da quarta para baixo e entreguei para Deus. Depois disso, tem uma pausa de meia hora onde eles recolhem o caderno de atividade para começar a prova de redação, as 2 provas de redação. E eu tava arrasada, quase que eu reprovo. Eu fiz o mínimo é 11, né, de cada prova. E eu fiz só 12 na prova de redação, porque eu tava arrasada, eu já tava contando que eu não ia passar por causa do meu erro na folha de resposta. E quando eu recebi o resultado, eu tinha feito 16 de 20 na prova de gramática, ou seja, eu só errei mesmo praticamente as 3 que eu coloquei no local errado. Então, é isso, meu povo. Mantenham a calma, não se desesperem. A prova do B1 Standard, uma das vantagens dela, né, que tem para a citadinança,
é que você pode refazer só uma parte da prova. Por exemplo, se eu tivesse reprovado na de gramática, eu poderia ir lá para fazer só a parte de gramática. Se eu tivesse reprovado na parte de redação, que eu fiquei desestruturada, né, depois de fazer a prova anterior, eu faria só a parte da redação. Então, essa é uma das vantagens também de você fazer o B1 normal e não o Citadinança. Se você também está se preparando para alguma prova de certificação, comenta aí. B1 italiano, B2 italiano, eu passo, eu consigo. Me conta qual é a parte que te dá mais medo. Se vocês quiserem, eu também posso gravar parte por parte, gravar vídeos específicos para cada parte da prova. E eu vou deixar uma sugestão aí para os próximos vídeos, assuntos para próximos vídeos para vocês escolherem.